Boa tarde! Isso mesmo, mais um Ensinando com Artes do Ministério Amar da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. E com vocês, mais uma vez, a tia Ana Jacques. Como vocês sabem, ela sempre tem alguma novidade. Então fique ligadinho, porque a história tá linda. Aprender sobre a Bíblia é o que nós queremos que vocês façam durante essa quarentena. A saudade vem, né? A vontade de estar junto com as pessoas, de ir para a igreja, de estar perto, é muito grande. Mas a gente precisa aproveitar esse momento para poder aprender coisas sobre Deus e principalmente a andar no caminho do nosso Deus. Que Deus abençoe e aproveite mais esta oportunidade de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, no Ensinando com Arte. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma história. E como eu sempre digo, as histórias mais lindas e mais interessantes estão todas aqui, na Palavra de Deus. E a história que nós vamos aprender hoje, ela tem como título A Parábola do Semeador. E Jesus, ele gostava muito de contar histórias através de parábolas. Mas o que são parábolas, tia Ana? Parábolas são histórias simples e que trazem uma lição de vida para todos nós. E semeador? Semeador é aquele que mexe com a terra, aquele que mexe com a semente, aquele que planta a semente. E quando Jesus contou esta história, esta parábola do semeador, ele contou para muitas pessoas que estavam ao redor dele. Vamos aprender então mais uma história? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram pelo caminho e os pássaros comeram todas essas sementes. Outras sementes caíram entre as pedras. Será que essas sementes vão germinar? Bem, elas germinaram e até se transformaram numa plantinha. Mas, como no meio das pedras não tinha terra suficiente para que essa planta tivesse raízes profundas, o sol veio com toda a força, bateu naquela planta e ela morreu. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Elas também germinaram e se transformaram numa pequena plantinha, mas elas morreram porque os espinhos as sufocaram. Ah, crianças, mas uma boa parte das sementes caíram numa terra boa. E sabe o que aconteceu? Essa sementinha, ela germinou. Ela se transformou numa plantinha e essa plantinha criou raízes profundas porque a terra era boa. E essa sementinha, ela se transformou numa linda árvore frutífera. E a Bíblia diz que para cada semente, 100 frutos. E as pessoas que ouviram Jesus contando essa parábola, elas perguntaram: mas Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar contando esta história, contando esta parábola? E aí Jesus, ele ensinou tudinho. Ele disse que a semente representa a palavra de Deus, a Bíblia. A terra, o solo, representa o coração do homem. E o semeador é cada um de nós. Nós somos os semeadores da palavra de Deus. E Jesus continuou explicando que aquelas sementes que caíram no meio do caminho, elas representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que gostam de ouvir a palavra de Deus, mas que não entendem, não se esforçam para entender a palavra de Deus. E aí elas esquecem e elas não conseguem colocar em prática a palavra de Deus. Elas não conseguem entender. Olha só o coração, tem até um sinal de interrogação, porque elas não entendem. Aquelas sementes que caíram entre as pedras representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus, mas quando chegam as dificuldades,
os problemas, elas logo se afastam, porque elas não têm raízes profundas com Deus, elas não têm uma intimidade com Deus, e aí elas sofrem e se afastam de Deus. E aquelas sementes que caíram no meio dos espinhos, elas representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus, mas que não dão frutos. Não dão frutos porque elas são sufocadas pelos espinhos. E esses espinhos, eles representam as coisas deste mundo. O dinheiro, os passeios, as viagens, a internet, a televisão. E elas não dão frutos. Quais frutos? Elas não oram, elas não leem a Bíblia, elas não pregam o Evangelho, porque elas só pensam nas coisas deste mundo. Por isso que nós temos assim, esse olhinho aqui nesse coração, um coração ambicioso, que só pensa nas coisas do mundo. Ah, crianças, mas aquelas sementes que caíram na terra boa representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus e que obedecem a palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? Aquela semente germina, a semente que é a palavra de Deus, ela cria raízes profundas no coração. E aí essas pessoas dão muitos frutos. Mas, tia Ana, como que isso pode acontecer? Aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando nós temos Jesus Cristo no nosso coração, nós temos um coração alegre, um coração representando aquela terra boa, aquela terra que faz a semente, que é a palavra de Deus, produzir, dar muitos frutos. E aí nós vamos pregar o Evangelho, falar de Jesus, espalhar o amor de Deus para todo mundo. Bem, crianças, esta foi mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus.